Graça e paz, meus irmãos. Este é mais um vídeo da Corrente de Ouro da Salvação, uma série que tem como por objetivo expor de maneira sistemática o padrão confessional reformado sobre a salvação do homem. Nós fizemos algumas aulas anteriores e eu gostaria que você pudesse consultá-las caso tivesse alguma dúvida a respeito de algum termo que nós já mencionamos aqui. Claro, nós vamos estar sempre tentando fazer algum resumo daquilo que já foi dado, para que possa ter um entendimento mais completo na própria aula em si, mas é necessário sim que vocês possam acessar as outras aulas e também dar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas, caso você entenda que também está sendo abençoado com esta exposição. Nós estamos no primeiro elo ou no primeiro rudimento da doutrina, então naturalmente nós iremos falar da eleição, que por sua vez precisa expor de maneira concatenada o próprio conceito de decreto divino. E nós já falamos que anteriormente nós iríamos separar alguns atributos divinos para podermos expressar a natureza do próprio decreto. E assim nós começamos a falar sobre o próprio poder de Deus. Poder esse, ou atributo de onipotência, que foi expresso por dois outros termos: poder absoluto e poder ordenado, em que a natureza do decreto expressa o poder ordenativo de Deus, que está fundamentado ou alicerçado no poder absoluto. Em outras palavras, nós estamos aqui defendendo que o decreto não é uma expressão de tudo aquilo que Deus poderia fazer com o seu poder, mas aquilo que aprouve, segundo um sábio conselho, estabelecer e determinar para o fim da sua glória. Nós, com isso, estamos atentos à teologia especulativa, que pode levantar algumas objeções, como, por exemplo, na obra de Leibniz, Teodiceia, que fala que este é o melhor mundo possível, ou até mesmo em linhas de pensamento, como a de Spinoza, que pode culminar em um panteísmo, fazendo com que toda a realidade e Deus seja uma realidade única, perfeita. Nós vamos estar defendendo aqui um outro conceito que é importante, que é a seidade divina, em que Deus é o único ser necessário, ou também que Deus não depende da criatura para que a sua glória seja manifestada. Neste caso, a criatura ela existe, vive ou se move, não com um fim em si mesmo ou por uma necessidade em si mesmo, mas tão somente porque o decreto de Deus expressa, segundo a palavra, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, permanecendo no mesmo pressuposto de não transferir para a criatura a necessidade de todas as coisas, nós continuamos a afirmar que, mesmo o decreto sendo uma expressão do poder ordenativo, ele não deixa de ser absolutamente perfeito. Avançando um pouco a aula, continuando neste mesmo tópico, ou neste mesmo elo da corrente de ouro da salvação, a eleição, nós vamos estar abordando o conhecimento de Deus de maneira mais particularizada e assim entender a disputa que há entre calvinistas e arminianos a respeito da presciência de Deus, em que os calvinistas vão defender de maneira bíblica que Deus não está numa posição privilegiada observando os acontecimentos e reagindo a eles, quando na verdade tudo o que está acontecendo acontece porque foi decretado por Deus. Logo, a presciência de Deus não é uma presciência que coleta informações ad extra. Nós vamos estar sempre enfatizando que o conhecimento de Deus ele é absolutamente perfeito. Então, não é sem propósito a nossa exposição pormenorizada deste primeiro elo da corrente de ouro da salvação, a eleição, a fim de nós não cedermos espaço para os inimigos da fé danificarem os atributos de Deus que compõem a natureza do decreto. Logo, nós estamos aqui enfatizando a necessidade de um conhecimento exaustivo e absoluto, de tal forma que Deus não é um espectador da realidade que fica coletando informações e reagindo a essas informações com um plano B. De maneira similar como aconteceu na onipotência, nós vamos fazer uma divisão didática do conhecimento de Deus em dois outros termos, inclusive fazendo um link com a onipotência. Explico de maneira mais livre. Os teólogos usarão os conceitos terminológicos de conhecimento necessário ou de simples inteligência, que nada mais é do que o conhecimento que Deus tem de si próprio ou daquilo que ele é capaz de fazer com seu poder, criando naturezas e as suas interrelações, sem que com isso nada pode ser agregado ao seu conhecimento.
e o conhecimento de visão, que abarca toda a realidade decretada por Deus, seja do passado, do presente ou do futuro. Nós vamos desenvolver de maneira mais formal esses dois termos através de Luiz Berkhof, mas é importante nós citarmos a extensão do conhecimento de Deus na própria sistemática de Berkhof, em que ele vai dizer que o conhecimento de Deus não é perfeito somente em sua natureza, mas também em sua abrangência. É chamado onisciência porque é absolutamente compreensivo. Para uma adequada avaliação desse atributo, podemos particularizá-lo como segue. Deus se conhece a si próprio e em si próprio todas as coisas que dele provêm. Conhecimento interno. Ele conhece todas as coisas como realmente se dão, passadas, presentes e futuras. E as conhece em suas reais relações. Ele conhece a essência oculta das coisas em que o conhecimento do homem não pode penetrar. Tranquilamente podemos apontar a harmonia que há entre Berkhof e a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 2. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, o que Berkhof vai concluir dizendo que ele não vê como vê o homem, que só observava as manifestações externas da vida, mas penetra as profundezas do coração humano. É claro que Deus, sendo a própria verdade e também a fonte de todo conhecimento, nós não podemos nos sentir inseguros em relação à própria palavra de Deus revelada para construir a nossa cosmovisão. Nós devemos ser pressuposicionalistas, entendendo que Deus revelou, Deus nos deu a verdade, e essa verdade é capaz e suficiente de manter de pé tudo aquilo que nós precisamos para definir a realidade. Entretanto, nós podemos cair no erro de achar que nós podemos construir um conhecimento seguro pelos nossos sentidos. Olha como é interessante um diálogo de Sócrates com Teeteto nos diálogos platônicos, em que Sócrates vai dizer para Teeteto que o homem que indicava o caminho através do rio, Teeteto disse, isso se mostrará por si mesmo. Veja que Berkhof diz que o Deus que nós servimos não vê como o homem vê, que só observava as manifestações externas da vida. Nós podemos sim obter algum nível de informação pelos sentidos, mas entendendo que eles não são seguros para confirmar ou para construir a nossa cosmovisão. Nós devemos recorrer de maneira segura à construção da nossa cosmovisão a partir da palavra de Deus. Assim, nós temos a garantia de que lá na frente nós não vamos ver desabar o conhecimento ou o nosso edifício do conhecimento. E aí Sócrates prossegue. O mesmo ocorre agora. Se prosseguirmos em nossa investigação, talvez tropecemos no que buscamos no caminho. Se permanecemos imóveis, com certeza nada descobriremos. É interessante que ele vai garantir a certeza do seu conhecimento através dos seus próprios esforços, quando na verdade nós devemos recorrer a Deus, que é um Pai que dá com liberalidade o conhecimento. Se você quer conhecimento, busque o conhecimento em Deus e a partir de Deus recorra à sua providência para que Ele, na sua misericórdia, te conceda sabedoria. Nós, como cristãos, não podemos alicerçar a verdade em uma particular interpretação da realidade. Nós devemos, a partir da palavra de Deus, deduzir tudo aquilo que nos cerca. E a palavra de Deus é uma fonte segura para construir a minha cosmovisão. Tudo que acontece no universo, as relações ou inter-relações das causas secundárias, na providência geral, em que Deus dá a cada corpo o seu devido corpo para cumprir o propósito que Ele tanto ama, que é a sua glória, a manifestação da sua eterna glória. Deus está no domínio, e esse domínio requer que Deus tenha todo o conhecimento anterior à própria existência da realidade. Então nós vamos sempre defender que o conhecimento de Deus também é arquetípico, como os teólogos vão defender, em que toda essa ideia que nós vemos agora manifestar em realidade existiu em Deus, existe em Deus, de tal forma que nada do que acontece, nada do que é, pode agregar conhecimento em Deus. Ele já tem todo o conhecimento, ele não precisa fazer esforço nenhum. O conhecimento de Deus é intuitivo, inato. Ele não precisa fazer um esforço para obter ou raciocinar a respeito de um fato. Muito pelo contrário. Tudo já é de acordo com como ele decretou, e esse conhecimento que ele tem da realidade, que nós chamamos de conhecimento de visão,
procede de um decreto que estabeleceu cada coisa no seu devido lugar com um propósito antes estabelecido. Nada muda o propósito de Deus. Assim nós podemos fazer então uma definição formal. E eu gosto da definição de Berkhof. Nós podemos usar alguns outros teólogos que nós vamos estar colocando aí o texto, mas eu gosto dessa definição porque ela é bem simples e muitas vezes foge de uma linguagem mais problemática, apesar de alguns acharem que a própria teologia de Berkhof contém alguma linguagem mais rebuscada. No primeiro momento ele vai dizer que o conhecimento necessário de Deus é o conhecimento que Deus tem de si mesmo e de todas as coisas possíveis. Foi o que eu disse. Um conhecimento que repousa na consciência de sua onipotência. Eu também falei que há um link entre conhecimento de Deus e poder. E nesse sentido nós podemos fazer essa relação entre conhecimento necessário ou de simples inteligência com o poder absoluto, que vai além daquilo que Deus decretou, com o conhecimento de visão e com o poder ordenativo. É chamado necessário porque não é determinado por uma ação da vontade divina. Também é conhecido como conhecimento de simples inteligência, em vista do fato de que é pura e simplesmente um ato do intelecto divino, sem nenhuma ação concomitante da vontade divina. O segundo termo, o conhecimento livre de Deus, pode ser definido, segundo Berkhof, como é aquele conhecimento que ele tem de todas as coisas reais, isto é, das coisas que existiram no passado, que existem no presente ou que existirão no futuro. Funda-se no conhecimento infinito que Deus tem do seu propósito eterno, totalmente abrangente e imutável, e é chamado livre conhecimento porque é determinado por um ato concomitante da vontade. Falamos de conhecimento, nós não podemos perder de vista que também esse conhecimento requer sabedoria infinita. Roger vai falar que, ao conhecer os recursos de seu poder, ele conhece todas as coisas possíveis. Ao conhecer os imutáveis propósitos de sua vontade, ele conhece tudo o que existiu e que existirá em função desse propósito. Logo, tudo aquilo que Deus decretou é teleológico, vão servir para o fim que ele ama, que é a sua própria glória. Com isso eu vou estar colocando algumas referências sobre a teleologia do decreto aqui no final do vídeo, então você pode pausar o vídeo e ler essas referências, assim como eu já disse anteriormente, que durante as aulas você pode pausar e ler com calma aqueles textos que eu estou colocando aqui como referência, até mesmo as figurinhas, para que você tenha uma compreensão melhor daquilo que eu estou apresentando. Eu resolvi encerrar e deixar para a próxima aula uma exposição do tipo de necessitarismo que podemos aplicar ao decreto, de tal forma que também podemos fazer uma exposição mais aprofundada dos tipos de contingência, contingência sincrônica, diacrônica, enfim, e entender com isso umas questões que podem causar confusão nesse assunto, mas que não tem problema nenhum se nós não nos afastarmos das Escrituras. Por último, não deixe de comentar, o seu comentário é importante para que nós possamos ter uma ideia daquilo que nós podemos melhorar e até mesmo para criar novos conteúdos. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.